Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos para deles a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós bendizemos o Senhor, rogamos ao Senhor pelas tuas bênçãos, rogamos ao Senhor pela tua proteção, rogamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor pode e faz por nós. Em nome de Jesus, eu entrego este dia nas tuas mãos, entrego este domingo nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que o nosso dia seja conduzido pelo Senhor. Que o nosso primeiro dia da semana, que as nossas primícias sejam entregues ao Senhor. Nós venhamos a cultuar ao Senhor agora de manhã, entregando ao Senhor tudo aquilo que é de primícias da nossa vida. Nós venhamos cultuar ao Senhor à noite, honrando o teu santo nome, com a santa ceia do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que as bênçãos do Senhor alcancem-nos e que nós venhamos viver cada dia mais a tua vontade. Eu intercedo ao Senhor por todas aquelas famílias que estão enlutadas e por todos aqueles que estão precisando de um amparo, que estão de alguma forma com alguma questão emocional para se resolver. Que o Senhor esteja o atendendo no momento que ele esteja vendo esta programação, o Senhor esteja o libertando. Eu agradeço ao Senhor e confio que o Senhor faz em nossas vidas muito mais do que nós precisamos, e muito mais do que nós, se há algo que merecemos, muito mais que merecemos. Ora ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, Deus abençoe as nossas vidas. Nós estamos aqui no domingo, dia 15/2, aqui na congregação da Arapuca, para fazermos o nosso devocional ao Senhor. Nós acabamos de ler o texto, no qual nós falamos da concupiscência, da soberba da vida, Nós falamos da soberba da vida, e nós vamos ver qual foi a resposta de Jesus para a tentação do diabo. Mas primeiro eu queria ler um texto em Salmo 91, verso 1 e 12, que nos diz assim, Salmo 91, 11 e 12, diz assim: Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa esse texto para dar respaldo à tentação que ele está fazendo a Jesus. Ele fala: olha, você não é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, lá na palavra de Deus está escrito. Está escrito que os anjos vão te proteger, que você não vai tropeçar e assim por diante. Entretanto, quando o diabo faz isso, ele não diz a parte do texto que diz assim: para que protejam você em todos os seus caminhos. Esta parte do texto ele tirou. E por que ele tirou? Porque o diabo estava tendo ali um diálogo com Jesus. Se o diálogo era entre eles, se este texto fosse relacionado aos caminhos de Jesus, estaria assim, para os teus caminhos. Agora, está seus caminhos. Então, se está seus caminhos, está relacionado aos caminhos de Deus, porque é alguém que está mais, não está ali naquele diálogo direto,
Deus não está no diálogo direto, então, nos seus caminhos. Então, o que o texto está querendo dizer para nós é que o Senhor vai nos proteger, que Ele vai dar ordem aos seus anjos para que nos guarde nos caminhos que Deus estabelecer para que eu e você venhamos andar. Se você está andando dentro da vontade, no centro da vontade de Deus, o Senhor vai proteger o seu caminho, Deus vai colocar anjos para te proteger. Mas aí perguntamos, Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai? Sim, estava. E o Senhor o protegeu na tentação. Entretanto, o Senhor não tinha responsabilidade se ele decidisse pular daquele local alto, daquele pináculo, para testar o Senhor. Então, ele estaria pecando se ele fizesse isso. E é por isso que ele dá essa resposta aqui em Mateus, que nós vamos voltar aqui, em Mateus 4, quando ele diz assim, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Isso é pôr o Senhor à prova. Se ele, sabendo que o caminho que ele deveria prosseguir e andar, o Senhor já tinha traçado, por que Jesus iria tentá-lo, pôr à prova, pôr o nosso Deus à prova? E aí ele não faz isso. E ele repreende o diabo com essas mensagens, com essa palavra que está em Deuteronômio 6,6. Então, assim, o que o texto quer ensinar para nós é que nós não devemos pôr o Senhor à prova. Mas, pastor, como nós colocamos o Senhor à prova? Quando nós começamos a andar pelos nossos próprios caminhos e depois queremos que o Senhor dê respaldo para os nossos caminhos. Muitas vezes o Senhor age com misericórdia quando nós estamos nesses caminhos, mas não é o caminho dele. Se você realmente quer ter um caminho traçado, um caminho de segurança, um caminho de proteção, você deve andar no caminho que o Senhor determinar, e não no seu próprio caminho. Você decide por si mesmo fazer algo. Eu vou fazer vou mudar de cidade. Decidi, vou mudar de cidade, vou largar essa igreja e vou seguir um outro caminho. E aí você faz isso por conta própria. E aí depois as coisas começam a dar erradas. É Deus que não está me protegendo, é Deus que não cuida de mim, é Deus que não olha para mim. Mas você tomou uma decisão por você mesmo. É a mesma coisa que um filho toma uma decisão por si mesmo, não comenta nada, não fala nada com o pai, e depois a situação não dá certo, ele vai ficar questionando, minha família não me ajuda e tudo mais. Mas espera aí, você tomou decisão sozinho, ou sozinho. Portanto, não põe o Senhor à prova. O Senhor quer que todas as nossas petições, as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos anseios sejam expressos em oração a Ele. A Ele. E você fazendo isso, você está dividindo ou entregando completamente ao Senhor as suas necessidades e confiando que Ele vai tratar. E aí você não precisa pôr o Senhor à prova. O texto está querendo nos ensinar aqui que o Senhor não se põe à prova, mas o Senhor se compartilha. O Senhor tem um caminho para você, que nesse caminho, de tempos em tempos, você vai ter anseios, necessidades. E se você expressar esses anseios e necessidades ao Senhor, Ele vai te proteger. E Ele vai até enviar os anjos para te guardar. Mas Ele vai estar Ele vai estar cuidando de você. Então, vamos pensar um pouco nisso neste dia e tentar praticar isto na nossa caminhada. Que Deus abençoe, você tenha um excelente dia, o amor fraterno do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa cultuar ao Senhor nesse dia e bendizer o nome dele, no nome santo de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.